Há 2 anos atrás, como alguns de vocês devem saber, eu tenho uma coluna na Rádio Bandeirantes, quarta e quinta-feira, né, no jornal Gente, já há uns 2 anos. E há um pouco menos que isso, nós fizemos 2 emissões, que aliás não foi nem no jornal Gente, foi à tarde, com jovens de 18, 19 anos, bem assim, jovem, bem Y mesmo, aquele que ganhou o iPad no berço, sabe uma coisa assim, né? E aí chamam de nativo digital por causa disso. E aí esses jovens, fizemos um programa com eles, conversando com eles. Fizemos uma seleção de casting, como se fala, e eles escolheram a pauta da emissão, tá? Escolheram qual era o tema que eles queriam falar no programa sobre eles. E o que eles escolheram? Medo. Medo. Ao contrário do que a gente imaginava, que eles iam escolher sexo. Você pensa jovem de 18 anos, você pensa que eles querem transar o tempo inteiro, né? Então, né? Porque você não lembra quando você tinha 18 anos que não era bem assim, né? Você não transava o tempo inteiro, né? Porque tinha um monte de coisa para fazer além disso. Mas, ou que queria falar, sei lá, relação com os mais velhos, ou repressão social. Essas coisas que a gente acha que quem não convive com jovem tem um estereótipo com jovem, né? E eu que dou aula para essa moçada há uns 17 anos, muito próximo, discutindo essas coisas, isso ajuda muito a entender o mundo. Então tinha aquela imagem, não, eles vão escolher falar de sexo, liberação sexual, aborto. Ainda mais porque tinha muita menina no meio. Que nada, eles escolheram medo. Assim, majoritariamente eles votaram no tema do medo, que eles, isso não foi a gente que inventou. Então, toda vez que você ouvir falar que os jovens se acham muito evoluídos, muito seguros, nunca fale frases do tipo, não, porque minha filha é muito mais evoluída do que eu. Não fale essa frase, não. Pega o mal para burro. Ela ouve isso mal, assim. Primeiro, ela ouve que você é ridícula quando você fala isso. No ouvido dela é isso que ela escuta. Minha mãe é ridícula, né? A vida dela deu errado, então ela quer fazer projeção na minha. Certo? E como ela sabe que ela não é evoluída coisa nenhuma, ela até hoje é mais tolerante com gays, sendo ela hétero, porque isso é uma preocupação que ninguém sabe direito de onde aparece entre eles, mas é uma questão de afetividade, de convívio cotidiano entre eles, com os amigos gays que eles têm. Então, eles são muito mais acolhedores e sem preconceito com relação a isso do que as gerações anteriores. Isso é um fato, né? Mas, assim, isso não significa que não existam tensões nessa área, que quando eles não estão entre eles héteros, eles não retomem determinados comportamentos e determinadas percepções de quando os amigos gays não estão perto, tá? Mas uma coisa é certa, eles têm medo, eles acham que o mundo hoje é pior, a competição para eles é muito pior, de fato é, né? Eles não estão viajando. A competição é muito pior, que agora não basta falar inglês, tem que falar alemão ou mandarim, inclusive em Campinas, certo? Então, assim, né? Então, assim, que não dá para confiar no amor, não dá para confiar na família e nos vínculos sociais, que as pessoas são muito egoístas, inclusive eles, narcisistas, hoje é um nome chique para falar disso, não egoísta, né? São muito mais narcísicos do que eles, do que as gerações anteriores, né? Eles sentem que o mundo que eles vivem é muito mais inseguro, muda muito rápido. Então eles olham para o mercado de trabalho, para o mercado dos afetos, né, do amor, dos vínculos. Eles olham para esses dois universos com o sentimento de que são universos super instáveis. Hoje está aqui, amanhã não está mais, né? Eles sentem, na verdade, que os pais cobram muito deles, principalmente porque os pais sentem que deram tudo de bom e de melhor para eles. Então eles sentem que eles não podem falhar. Que todo mundo fala que, porque como eles mexem muito com celular e não sei o quê, mexem com mídias sociais e tal, então que eles têm que saber tudo como o mundo está e como funciona. E não é nada disso. É claro que eles sabem mexer com mídias sociais mesmo, isso, né? O que eu quero dizer é que quando você põe eles para falar,
sobre essas coisas, no ambiente onde eles não têm que fingir, porque eles fingem que são bem resolvidos. Eles fingem, porque os pais e os professores querem que eles finjam. Os pais e os professores querem que eles tenham opiniões muito claras e muito fortes. Querem que eles abracem a causa e resolvam transformar o mundo. Quando eles estão em pânico de achar um estágio. Mas eles têm que se preocupar com o mundo inteiro. Eles têm que ser a favor das baleias, dos pobres, dos oprimidos. Mas eles têm que arrumar um estágio, né? Porque senão nada rola, certo? E então, na verdade, essa geração talvez seja a geração que tem mais medo que já caminhou sobre a face da Terra. Que tem mais medo. E que se fala mais besteira sobre eles. Besteira em cima de besteira. Essa do mais evoluído, assim, outro conselho. Não demonstre, vou falar uma para os caras e para as minas, começando com as minas. Não demonstre que você ficou muito feliz se alguém confundiu você com a sua filha, achando que você é irmã dela. Não demonstre muita alegria. Primeiro que provavelmente a pessoa estava sendo educada. Segundo, porque a sua filha sabe que isso não é verdade. E ela quer que você seja mãe dela e não irmã. Então, se alguém fizer esse comentário, não fique muito efusiva na hora, né? Controle a felicidade. Que é compreensível. Não é que não é compreensível a felicidade. Dizer, tá bonita, tá jovem, é completamente compreensível. Todo mundo quer continuar a ser bonito e jovem em alguma medida. Não precisa, sei lá, ficar o tempo inteiro se costurando, que no final você fica meio artificial também, né? Mas ser bonito e jovem é normal. Jovem no sentido de você sentir que você participa da vida, né? Isso que eu quero dizer jovem. Então, assim, inclusive do desejo e tal. Pros pros caras, né? Não queira ir jamais a uma festa com seu filho para pegar as colegas dele de faculdade. Que ele vai querer morrer. Ele vai querer morrer. Ele vai morrer de vergonha. O pai dele não pode ser o tiozão da festa de jeito nenhum. Os jovens, em alguns setores, são extremamente conservadores. Extremamente conservadores. É por isso que a coisa mais fácil do mundo de levar para a igreja é um jovem. Jovem vai para a igreja assim em 2 minutos. Uma pessoa de 40 anos é mais difícil ir. Ela é mais desconfiada, ela sabe como as coisas funcionam. Você está começando a amadurecer quando você começa a não ter certeza do que você sabe. Enquanto você tem muita certeza do que você sabe, você ainda está jovem. Quando você começa a perceber que as coisas não são exatamente como você achou que era, a começar por você, né? Você está começando, então, isso é um medo contemporâneo, que não tem a ver com semana passada, com Trump especificamente. Mas eu diria que, assim, a geração Y, a milênio, como se fala, ela, apesar de que ela demonstra muita preocupação, por exemplo, na hora que ela fala sobre a fome na África, é uma geração que tem uma tendência a sentir que o mundo é muito ameaçador. Porque o mundo é muito ameaçador. O mundo hoje é muito pior do que era. Muito pior. Nesse sentido da competição, da insegurança.